Visita-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Vai pedindo a visita do Espírito Santo. Visita-nos, Senhor, com teu Espírito, Espírito de verdade, Espírito de pureza, de santidade, Espírito de temor de Deus e sabedoria. Vai pedindo sobre você, meu irmão, que a palavra que você vai ouvir, que vamos ouvir juntos, produza vida, produza bênção, produza paz no nosso coração. Coloca a mão assim na sua cabeça, vai orando e vai pedindo: Espírito Santo, visita a minha inteligência. Espírito Santo, visita a minha razão, a minha memória. Espírito Santo, visita o meu raciocínio. Dá-me ciência, sabedoria para ouvir e entender, enxergar, Senhor, com a unção do teu Espírito. Todo bloqueio intelectual, mental, toda dor de cabeça, todo preconceito, consagra agora a tua mentalidade a Jesus, ao Espírito Santo, ao Evangelho de Cristo. Põe a mão no seu coração e vai pedindo: Espírito Santo, vem nos meus afetos. Vem, Espírito, dai-nos docilidade, Senhor, alegria, serenidade de espírito. Vai tirando, Senhor, a amargura, o azedo, o ódio, a irritação. Vai tirando agora o desespero do meu coração, Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e consagra ele a Jesus, lá nos teus afetos. E vai pedindo ao Senhor, talvez você está aqui, homem, com muita animosidade dentro de você. A irritação, a raiva, o ódio. Talvez você está aqui se sentindo ofendido de estar aqui, obrigado a estar aqui. Vai dizendo: Espírito Santo, eu abro meu coração. Homens aqui que têm muitas dúvidas de fé, eu convido você a fazer esse desafio e dizer: Espírito Santo, se você existe, Jesus, se você existe, faz algo no meu coração nessa manhã, agora, nessa palavra que eu vou ouvir. Mágoas, ressentimentos, homens que estão aqui com sentimentos profundos de humilhação, de incapacidade, de vergonha, de traição. Você sofreu a traição. Entrega o teu coração e pede: vem, Espírito Santo, nos meus afetos, e dai-nos, Senhor, o teu amor, a tua doçura, a tua paz. Põe a mão assim nos seus ombros, como se você pudesse se abraçar, e vai pedindo o Espírito Santo agora sobre o teu corpo, seus ossos, seus nervos, seus órgãos. Talvez você está com dores, inflamações, talvez você está com muita dor de cabeça, talvez você está com alguma enfermidade física, que está até te incomodando a viver esse acampamento. Fala: Espírito Santo, eu estou aqui, alivia essa dor do meu corpo. Senhor Jesus, cura os enfermos nessa manhã. Testifica a tua palavra pela cura, Senhor, das doenças incuráveis, mas também das doenças curáveis. O Senhor é o nosso médico, o nosso remédio. Enquanto nós vamos cantando, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um instante e estar inteiramente na presença de Jesus, do Espírito Santo. Deus está cuidando de tudo. O Espírito Santo agora está indo cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua empresa. Esteja aqui por inteiro, porque tudo está sendo cuidado. Suspira minha alma. Diga a Ele: Espírito de Deus. Mais uma vez, assim como a corça. Canta, homem. Suspira pelas águas. Suspira pelas águas. Assim suspira a minha alma. Chame por Ele: Espírito de Deus. Espírito. Ergue seus braços. Ergue a sua voz.
Deixa Deus ouvir a sua fé e a sua prece. Oh, enche-me, Espírito. Enche-me, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez. Oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito. Enche-me, enche-me. Mais uma vez para o céu ouvir. Deixa a tua alma cantar, deixa o teu espírito orar. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. E vai dizendo com as suas palavras: vem Espírito Santo e me enche. Vem Espírito Santo, me preenche. Vem Espírito Santo, me batiza. Vem Espírito Santo, me renova, me cura, me exorciza, me liberta. Vem Espírito Santo, socorre-me. Socorre-me, Espírito Santo. Ergue seus braços. Oh, enche-me, Espírito. Eu quero convidar você a pedir o socorro. O socorro. Tem alguma área da sua vida que necessita de socorro? Socorro é mais que ajuda. Ajuda pode ser amanhã. Socorro, já viu a ambulância do socorro, do SAMU? É agora, é para ontem. Ergue seus braços. Você precisa de socorro? Socorro, Espírito Santo, senão eu me suicido. Socorro, senão eu adultero. Socorro, eu não aguento mais essa raiva. Socorre-me, Espírito Santo, eu não sei o que fazer com o meu filho, com o meu casamento, com as minhas dívidas. Socorro. Qual é a tua grande miséria, filho? Ergue seus braços. Vamos pedir o socorro do Espírito. É Ele quem socorre nas nossas urgências. Socorre-me, Espírito. Socorre-me, socorre-me. Vamos, homem, você que precisa de socorro. Socorre nessa depressão, nesse pânico. Como pai, como marido, como profissional. Socorre-me, Espírito. Socorre-me, socorre-me. Vem em meu auxílio, Senhor. Você não está sozinho, meu irmão. Deus é com você. Eleva o teu pedido de socorro. Socorre-me. 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 Socorre-me, Espírito de Deus. E agora eu quero convidar você a pedir a ajuda do Espírito. Ajuda é tudo aquilo que sozinho eu não consigo, mas com alguém é possível. Ajuda é aquilo que não é necessariamente um milagre. Ajuda é tudo que sozinho não consigo, mas alguém comigo dá certo. De ajuda, igual o Corinthians. Precisa do VAR e 2 bandeiras abertas. Você já ajuda, né? Mudou de assunto já. Fala para o seu amigo do seu lado: você sorrindo nem é tão assustador assim, olha. Melhora essa cara aí, ó. A galera que está lá atrás, Badazar, dá para dar um sorriso também, assim, tá vivo vocês aí? Tem homem que ainda não cantou, não chorou, não riu. Tua mulher sofre, hein? Ergue seus braços. Ajuda-me. Apresenta algo da sua vida. É possível, mas sozinho não dá. Onde você precisa de ajuda? A maioria das nossas coisas não é milagre, é só uma ajuda. Pede ajuda. Ajuda-me. Como pai, como esposo, como cristão, como católico. Ajuda-me. Como filho de Deus. E com essas mãos levantadas, vamos adorando o Espírito Santo e dizendo: obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso ajudador, por ser o nosso socorredor. Ora, homem. Se você nunca orou na vida, nunca rezou, vai repetindo as palavras do microfone. Você está diante de alguém agora. Espírito Santo, eu te louvo, porque vós sois socorro no meu desespero, na minha urgência, mas vós sois a minha ajuda do dia a dia. E com essas mãos que estão levantadas, essas suas mãos que estão levantadas, eu convido a sua mão a repousar na cabeça, no ombro de alguém à sua direita ou à sua esquerda. E você vai orando por esse amigo, por esse homem, que talvez você não sabe o nome, mas ele tem uma história, ele tem uma urgência, ele tem uma fraqueza, ele é amado por Deus, ele é amado por uma mãe, por um pai, por uma casa, por uma esposa, ele é amado por amigos. Ora por ele, vai pedindo: batiza, Espírito Santo, esse irmão.
Batiza esse homem. Se você sabe o nome, diga o nome. E ajuda, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo, e socorre, Espírito Santo. Espírito de Deus, nós oramos em nome de todo o amor e oração que existe sobre a vida desse homem. E eu peço, Espírito de Deus, vem com poder. Sacia, ressuscita, santifica, ajuda. Vem, Espírito Santo de Deus, agora com toda a tua unção. E enche esse irmão agora com teu Espírito. Erga sua voz na linguagem dos anjos. Canta lária lavando. Seria lária lária. E agora nós vamos fazer um exercício assim, ó. Continua pertinho desse irmão. Você vai pedir ao Espírito Santo, tocando ele. Você vai ter todo o tempo do mundo em 5 segundos para o Espírito Santo te dar uma palavra para você dizer para esse homem. Vai vir no seu coração uma vontade de dizer algo para ele. E você vai achar que é bobeira, coisa da sua cabeça. Ele vai rir ou ficar ofendido. Isso é a palavra que o Espírito vai te dar para você dar a esse irmão. Você vai ser profeta. Todos nós somos. E se para você foi muito difícil, você vai lembrar, talvez, então, um versículo bíblico que você gosta muito, para dizer para ele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é minha luz, salvação. Não temas, eu estou contigo. E você vai entregar essa palavra para esse teu irmão. E dar um abraço orante nele. Amém? Mas eu quero orar com você pedindo que o Espírito Santo mova no seu coração uma palavra. Uma impressão interior. Para você dividir com esse irmão. E você vai achar que é bobeira. Que ele vai rir ou se ofender. Não, é Deus. Esses lampejos de alma é Deus falando com você. Não duvide dele. Amém? Então vamos orar. Espírito Santo, eu quero abençoar a vida desse meu irmão agora e que venha sobre ele uma palavra de vida, de exortação, de consolo. 5 segundos. Abre o teu coração, o Espírito Santo quer te dar uma palavra a ser entregue. 4 segundos. Dentro de você vai brotar um versículo, uma imagem, uma moção. 3 segundos para você ser instrumento da misericórdia, da profecia. 2 segundos para você parar de duvidar da força que esse momento tem. 1 segundo para você ser instrumento de Deus, em nome de Jesus, amém? O que você vai entregar para esse irmão agora? Vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, vai. É um abraço e uma palavra. Não é valeu, véi. Nem tamo junto, véi. É uma palavra da parte de Deus, vamos lá? Um versículo bíblico, uma impressão interior. Deus fala, Deus age. Amém? Amém? Já entregou? Se você precisa de mais um segundinho, nós vamos cantando esse refrão, nos sentando. Mas se você precisa continuar ainda partilhando com esse irmão, mais alguns segundinhos, vamos cantando e sentando. Deus fala. Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Você canta. Enche-me de Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se encontra o seu lugar, vamos nos sentar. Bom, queria me apresentar, para quem não me conhece, sou o Padre Mário Sartori, sou da Diocese de Umuarama, noroeste do Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Aquelas bandas? Também. Sou pároco e reitor do Santuário São José, em Alto Piquiri, Paraná. A cidade tem 10 mil habitantes. Se um dia você for a Alto Piquiri e o Waze ou o Google Maps te mandar para uma estrada que tem terra, ele está errado. Você segue reto, ele redireciona, é pelo asfalto. É longe, mas tem asfalto. Essa glória a gente tem.
E é uma honra, uma alegria poder estar aqui na Canção Nova mais uma vez. E estamos num lugar santo, amém? Isso aqui tem muita história. E eu vi que vários ergueram a mão dizendo que é a primeira vez que vem a Canção Nova. Quem vem a primeira vez a Canção Nova? Irmãos, olha quantos. Só no céu todo mundo vai ter noção do tamanho e da bênção que foi o Monsenhor Jonas Abib e essa obra chamada Canção Nova. Só no céu. Talvez você está chegando na igreja recente, ou se afervorando recentemente, por causa de tanta gente boa que Deus levantou, mas nada disso existiria na igreja do Brasil não fosse Padre Jonas e a Canção Nova. A Canção Nova ela é imensa, essa obra só no céu a gente vai ter noção do que ela fez por muitos anos na igreja do Brasil. Ao Monsenhor Jonas e a Canção Nova, uma salva de palmas, gratos a Deus, porque é Deus quem tudo faz. E quem vem pela primeira vez, seja bem-vindo, amém? E o reino de Deus não tem preço, mas ele custa, não vai embora da Canção Nova sem fazer um pix generoso, conforme o seu coração, amém? Queridos, nós estamos nesse Sara de Tobias falando com homens e mulheres, né? E o Frei pregou sobre Paulo e disse assim, que Paulo era zeloso, porém resistente. Bate na perna do companheiro do lado e fala assim, tua cara, eu vi você todinho na pregação do Frei. Fala, eu não sei o que o Frei tanto pegou no seu pé. Você todinho, aquela ignorância. E agora o nosso tema não é Paulo, é Pedro. E se Paulo era zeloso, porém resistente, Pedro era bonzinho, porém inconstante, medroso, molenga. Bate no peito e fala, sou eu. Fala para o teu amigo, se Paulo era você, Pedro sou eu. E nós vamos olhar para a história de São Pedro, eu quero pedir de presente sua atenção. Nós vamos olhar para a história de São Pedro à luz de 4 mistérios da vida de Cristo e de todo cristão. Quando a gente reza o terço tem 4 mistérios: gozosos, dolorosos, gloriosos e por último, já há uns 20 anos, né? Os luminosos. Quando a gente reza o terço, a gente contempla os mistérios da salvação, os mistérios de Jesus, mas a gente contempla 4 grandes blocos da nossa existência, que precisam ser curados, integrados, para que nós possamos, como Pedro, nos transformar numa rocha firme. E você, homem, é a rocha firme da sua casa. Você tem um lugar inegociável, você tem um papel que é só seu, dentro da sua casa, dentro da família e dentro da igreja. Posso ouvir um amém em voz grave? Amém. A partir de agora, tudo que você for falar tem que ser grave, ok? Faz assim comigo. Mexe o ombro. Amém. Isso. E nós vamos olhar para a vida de São Pedro, para olhar para a nossa vida e para o nosso lugar de homem, de masculino, dentro da igreja, dentro do reino, dentro da família, dentro do seu casamento. Na verdade, isso aqui virou um grande encontro de casais, né? Na verdade, um ou outro aqui está avulso. O resto está tudo, né? Com as onças, com as mulheres lá embaixo. Estende a mão, fala, Jesus abençoa a minha jaguatirica, a minha oncinha. O Senhor, ela é muito brava. Vai, irmão. Vai curando. Cadê o teclado? Ajuda, filha. Vai falando, Jesus, acalma ela, Jesus. Adoça, Senhor. Vai falando, Jesus, ela é muito brava, ela reclama de... Isso, põe para fora, vai, filho. É agora ou nunca? Fala, ela é muito brava, Jesus. Não precisa tanto, não. Vai falando. Fala, Jesus, ela vive com dor de cabeça. Jesus vai entender, fala. Ela não está boa hoje. Ei, Jesus, alcança lá, Jesus. Vai assim, sopra o Espírito Santo. Vai lá também, Jesus, ele está falando. Fala, unge o Frei agora, Senhor. Fala assim, Jesus, faz o Frei falar o que eu não posso dizer, senão, acaba o fim de semana. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Esse é o nosso texto base. Atos 2, do 14 ao 41. Um texto um pouquinho longo. Eu vou ler ele corrido, de alto a baixo. Eu uso a tradução da Bíblia da CNBB. Talvez a sua tradução é Ave Maria, outra é um pouquinho diferente. As palavras vão se somar. Você que está com Bíblia, olho no texto. Você que está sem Bíblia, mais atenção ainda. Podemos? Porque o nosso tema é Pedro, São Pedro, de pescador temeroso à rocha da igreja.
pescador temeroso, a rocha da igreja. A gente vai ver como foi isso na vida de Pedro, como pode ser na minha, como pode ser na sua. Posso ler? Eu estou em Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 14. Posso? Fui. É o dia de Pentecostes, morte e ressurreição, 40 dias desce o Espírito Santo, cenáculo, vou. Pedro em pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer agora, escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados de vinho doce, o Pentecostes, né? Falar que estavam bêbados. Como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã, versículo 16, está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos, até sobre escravos derramarei do meu espírito, e todos profetizarão. Já vamos para o versículo 22, diz Pedro de novo, em pé e com alta voz: homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado, testificado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios, sinais que Deus fez entre vós por meio dele, como sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que esse Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Vós o matastes pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que assim fosse. Já pula lá para o 29, ele vai anunciando a ressurreição e diz: irmãos, disse Pedro, em pé, em alta voz, irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade, o patriarca Davi foi sepultado, seu sepulcro está conosco até hoje. Ora, o que ele profetizou, com sabedoria de Deus, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Assim, ele previu a ressurreição de Jesus Cristo, e é dela que disse: não será abandonado à morte. Versículo 32, de fato Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso, disse Pedro, todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, versículo 33, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como vocês estão vendo e ouvindo. Versículo 36, pula um pouquinho. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, ó Jesus que vós matastes. 37. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido, machucado, transpassado, e perguntaram a Pedro: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-os, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, lá em Cachoeira Paulista, ou em algum lugar do mundo, pelo YouTube, pela TV, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, versículo 40, Pedro dava testemunho e exortava o povo, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. 41. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas, numa pancada só, à comunidade, à igreja. Palavra do Senhor. Uma coisa me chama a atenção aqui, comigo. Você sabe que o nome de batismo, de nascimento de São Pedro não é Pedro, é Simão. Pedro é um nome que Jesus vai dar depois a ele, que significa rocha, pedra firme. Tem a ver com a sua missão e o que ele tem que ser para o grupo apostólico e para a primeira geração cristã. Rocha, coisa firme, coisa sólida, sobre a qual Jesus vai construir a igreja. A maioria de vocês deve ter tido já algum contato com obra, construção, e sabe disso. O fundamento, o pé direito, quanto de ferro, enfim. Então Pedro, por graça e por ação de Jesus, recebe de Jesus uma palavra na sua identidade, que é uma profecia: você é rocha. Isso é uma verdade, mas isso agora precisa vir à tona na vida de Pedro. E aqui entra, meus irmãos, o dom da esperança. Estamos esse ano no jubileu da esperança. O que é esperança? Esperança é você pegar uma palavra de Deus a seu respeito, uma verdade de Deus a seu respeito, sobre a sua pessoa e sobre a sua missão.
Existe uma verdade sobre quem você é aos olhos de Deus. Existe uma verdade sobre quem você é como membro da Igreja Católica, amém? Lembra? Amém? Existe uma verdade sobre você enquanto esposo, amém? Enquanto pai, amém? É isso que a gente chama de dever. O meu dever ser, eu reconheço isso. Só que muitas vezes, eu ainda não sou e não estou à altura disso. Verdade ou não é? E aí precisa de esperança. A esperança, ela vai além do otimismo. Chega um momento na sua vida que talvez, de fato, você não tenha mais direito de ser otimista mesmo. Você já fez tanta besteira, você sempre cai na mesma coisa, que se eu fosse você, eu também não estaria otimista. Mas a gente não vive de otimismo. A gente vive da esperança, ou seja, de Deus, eu posso esperar qualquer coisa, eu posso esperar todas as coisas, porque Deus tudo pode. E a Bíblia que você não lê, diz lá na carta aos Romanos o quê? E a esperança, não o otimismo. A esperança não engana, a esperança não decepciona. Pedro recebeu uma palavra na sua identidade. Simão, filho de João, tu és pedra, tu és rocha, sobre você eu vou construir a igreja. Pedro falou, que legal, velho. Gostei. E na caminhada ele foi vendo que ele não era aquilo que Jesus disse que ele era. Ou Jesus está errado, ou Pedro não pode perder a esperança de que aquilo que Jesus disse vai acontecer na perseverança e na esperança. É a ajuda da graça de Deus. A graça atual. Quando você casou na igreja, Deus te deu uma graça. Aí você atualiza essa graça na sua vida. Quando? Quando você fala para sua mulher assim, amor, estou cansado, não estou bom hoje não. Vai lá, reza para mim. E ela reza, coitada. Faz um efeitinho de nada, porque se tivesse efeito, mesmo você já tinha mudado. Você precisa atualizar a graça. Quando é que a gente atualiza a graça? Quando a gente reza diariamente. Quando a gente reza com a palavra. Quando elas, não mandei você casar, você que casou. Assim, e elas falam contente, não falam? Ai, amor, tá chegando a quaresma do freio. Você falou, meu Deus. E ela vai te chamar para atualizar a graça. Amor, eu sei que você trabalha mais mesmo, mas pelo menos de sexta-feira, né, como penitência, acorda comigo para rezar um terço. Eu sei que boa parte delas não pedem assim, né? É, porque se fosse para jogar a bola, sei. Agora eu sei que você sofre. Eu sei, mas foi você que quis casar. Então, esperança. Tornar a graça atual, forte, presente. Oração. Não desperdiçar ocasiões. Que bom que você veio aqui. Fala para quem está do seu lado, você está no lugar certo. Fala, isso aqui é o Allianz Parque de Jesus. Esse lugar é santo. Itaquerão, vem cá, ó. Atualizar a graça. Por que aqueles gadarenos estão aplaudindo Itaquera ali? Olha, e tem de tudo, né? Meu Deus. Vem cá, o Morumbi de Jesus, Maracanã, o que você quiser, Vila Belmiro, fique em paz. Mas você veio para o lugar certo, amém? A fé é uma escolha, você escolhe desperdiçar ou robustecer. A Eucaristia, corpos, queridos, não existe momento maior seu com Deus do que o momento que você comunga. Não tem. Não tem imposição de mãos forte, tem seu valor. Adoração Santíssima tem seu valor. Nada é mais forte do que comungar. Amém? E missa, homem, é todo domingo, filho. É domingo sim, domingo também. Faça sol, faça praia. Porque na praia também tem igreja. Faça sol, faça feriado com recesso. Faça sol, faça. Desceu para a casa da tia Cremilda, que faz 20 anos que vocês não vão, que é aniversário da Bisa. Lá também tem. Eucaristia, no mínimo, dominical. Amém? Como mais se atualiza a graça, meu querido? A confissão, no mínimo uma vez por ano, ou quando se faz necessário se confessar. E é o Espírito Santo que vai incomodando o nosso coração para a confissão. Faz quantos anos que o senhor não confessa? Porque eu confesso com Deus, mulher. Não vou confessar com um pecador igual eu.
Eu sou pecador, mas não sei se eu sou igual ao senhor, não. Não vão te senhor vai? Como é que você sabe que eu sou pecador igual eu? Espertão, palhaço. Não é que eu confesso com Deus. Acha para mim na Bíblia onde foi que Jesus, na tarde da Páscoa, pegou e soprou o Espírito Santo sobre a fronha do seu travesseiro e falou: fronha, perdoa ele. Ele soprou sobre 12 homens e falou: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Fala assim comigo, vixe. Não, porque eu rezo em casa. Não. Acha para mim onde foi que Jesus, passando na beira do mar da Galileia, ao invés de chamar discípulos, apóstolos e formar uma comunidade, ele entrou numa casa de material de construção. Toda cidade tem um Electrolux, não tem? E comprou 12 chuveiros e falou para os Lorenzetti assim: ide, lavai os pecados, pregai o evangelho. Ah, vai se catar, meu irmão. Vai enganar outro, rapaz. Você engana a sua mulher, tadinha, às vezes. Você engana os amigos do espetinho. Para cima de Moá, para cima de Deus. Já atendi uma, falou: ai, padre, estou tão assim. Eu descobri, padre, que a gente está devendo um monte. Meu marido, ele não admite, ele e dinheiro não funciona. Em 20 anos de casado, é a quarta vez que a gente fale. É pagar as contas, começa a conta nova. E eu não entendo direito das coisas, pode ser muito simples. Agora entrou no financiamento, esse dia trocou o carro, eu achei estranho. Eu falei: mas amor, a gente não tem dinheiro para trocar o carro, por que você trocou o carro? Não, amor, ele financiou lá baratinho e ele pegou o meu no preço da FIP. Um Peugeot? Ninguém vende Peugeot na FIP, irmão. Acho que não. Ela acredita, vai. Siena 2013, câmbio do Alogic. Na FIP, não tem, não foi. Você engana a sua mulher. A Peugeot evoluiu muito. Vai, volta. É Stellantis agora, isso. A confissão, a missa, a igreja. Aquilo que na sua comunidade é possível. E agora você entrou numa fria. Você deu conta de vir parar na Canção Nova. Não consegue ir na missa que fica 15 minutos de carro. Deu conta de vir na Canção Nova. Não dá conta de ajudar a paróquia lá. Vai ter um encontro assim assado, você não quer ir ajudar a fazer? Não, que é complicado. O cara vai te olhar e falar assim: para ir na Canção Nova vai, né? Tornar a graça a tu. E aí, Pedro nos dá uma aula aqui, desse texto que a gente ouviu, me chama a atenção. Vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Pedro em pé levantou a voz. Fala para quem está do seu lado assim: deixa de ser banana, homem. Fala assim: quando você falar, a gente quer ouvir sua voz. Você parece um boi mudo. Fala para ele: a tua mulher está reclamando com o padre. Que você não apita nada, não fala nada, tudo é ela, tá feio para você. E várias vezes aqui eu anotei, pelo menos 4 vezes, que nessa vinda do Espírito Santo algo aconteceu com Pedro. Diz assim: Pedro em pé levantou a voz e falou. Depois ele diz: escutai-me todos vós com atenção. Pedro é um homem que quer ser escutado. Depois diz: e disso somos testemunhas. E depois diz: e Pedro dava testemunho e exortava. Fala homão. Fala machão. Fala Pedro é pedra. E aí, queridos, tudo isso, humanamente falando, a gente pode chamar de coragem. Diga comigo, coragem. Coragem vem do coração que age. Homem, você precisa agir. Teu coração está dizendo: arromba essa porta sem bater. E vai ver o histórico desse celular desse teu filho. Desse notebook aí, que ele não está estudando coisa nenhuma até 2 horas da manhã. Ele está vendo coisa que não devia. Você sabe disso. Teu coração está pedindo: põe regra nessa casa. A partir de hoje ninguém mais tranca a porta do banheiro. Para que trancar a porta do banheiro? Teu coração está pedindo: abraça a tua esposa, chama para conversar, toma um banho, compra um botãozinho de rosa, um sonho de valsa, um durex, passa.
e escreve com essa letra feia que você tem mesmo assim, eu te amo, o resto eu não sei dizer, sou ruim de palavra. Delícia. Teu coração está dizendo, mas você não age. O Espírito Santo faz o coração agir conforme o coração. Homem, pergunta mais dramática ainda. Ainda tem algo dentro do seu coração em relação a Deus, a ela ou a política? Faz 4 anos que você está amarrado numa eleição, já chegou a outra. Tirou tudo do seu coração. O futebol, o TikTok e as novinhas. Tem algo dentro do seu coração, querido? Cuidado, porque senão, nessa de ir pescar, quem é pescado é você, e Jesus já não está mais dentro de você. Coragem é fazer o coração agir, mas como é que você vai agir? E às vezes você não age por medo, por falta dessa virtude muito humana, que vem do zelo e da caridade. Todo mundo que tem zelo e amor é corajoso. Mas às vezes já não tem nem mais nada dentro do seu coração, porque não sabe tornar a graça atual, faz a escolha errada. Há quanto tempo você não vai numa igreja, mas falou que é para pescar, né, filho? E fica. Fulano, teve acampamento, você não quis fazer, não pode, porque a gente foi pescar. Meu irmão, o rio não vai sair de lá. Aprenda a escolher. O rio vai sair de lá? O peixe não vai sair de lá. Aliás, nem quando o senhor vai pescar, o peixe sai. Você reparou que o senhor não está pegando nada, né, mano? O peixe não sai nem quando você vai. Tem que passar e comprar congelado. Atualizar a graça, filho. Ainda tem algo dentro do seu coração. O mundo rouba de dentro do nosso coração Deus, a fé, a espiritualidade, e rouba o amor. E você se torna esse homem oco, gelado, passivo, no qual não há coragem. O teu coração não sente nem vontade de agir, ou quando sente, tem medo. Eu vejo ali um Pedro corajoso, diga comigo, corajoso. Cutuca quem está falando assim, o padre está falando de mim. Corajoso pra caramba sou eu. Fala para quem está do outro lado, o padre falou de você, na parte do peixe que não sai da água lá. Volta. E tudo isso quem fez na vida de Pedro? Diga comigo, o Espírito Santo. Diga comigo, o Pentecostes. Mas eu gostaria de partilhar com você algo que esses dias eu li e achei tão bonito, uma reflexão de um livro que se chama A Liberdade Interior. E o autor diz assim, o Espírito Santo vem nas nossas vidas para atualizar Jesus. O Espírito Santo não é para você se arrepiar e ter uma performance extravagante, não. É o meu advogado falando aqui no... Para com isso. Deixa eu ficar quieto. Você me defende, tá bom. Ei, o Espírito Santo vem para que a gente identifique, porque senão você cai no desperdício. Para que você identifique quando é que a sua vida não é injusta, não é sorte, não é azar. Ei, essa é a ocasião de você se parecer com Jesus. A sua vida ser igualzinha à vida de Jesus, ao seu modo. Não é azar, não é injustiça, não é nada. É só a tua vez de andar em cima da água igual Jesus de Nazaré andou. Você é cristão para quê? Para a água não balançar? Não, você é cristão para viver o que Jesus viveu. E é o Espírito Santo quem faz isso, amém? Nos ajuda a identificar, amém? Senão você pragueja e acha que é mal olhado dos outros aquilo que Deus mesmo trouxe para a tua história. Segunda coisa, o Espírito Santo me ajuda a identificar e me ajuda a desejar e aceitar isso então. E aí veja, o Espírito Santo veio na vida de São Pedro, sim ou não? Só no Pentecostes? Não. O Espírito Santo vem na nossa vida em vários momentos, mas como que em 4 grandes momentos. Então vamos pegar a vida de São Pedro. Antes do Pentecostes, que fez esse homem se tornar corajoso. Agora ele age conforme o coração, porque tem algo dentro do coração dele. Um amor por Jesus e pelo próximo. Amém? Mas a vida de todos nós é feita de mistérios de salvação. Como no terço. O Espírito Santo vem muitas vezes. O terço tem os mistérios gozosos. Gozo, alegria, doçura. Os
mistérios gozosos do terço. O anjo anuncia, Maria engravida, visita Isabel, o menino Jesus nasce, é Natal. As aventuras de adolescente, ele perde no templo, acha no templo. Diga comigo, gozoso. Abre a boca, fala gozoso. Dá um sorriso, fala alegria. Fala coisa boa. Fala comigo, primavera, verão. E Pedro teve uma vinda do Espírito Santo para esse momento gozoso da sua vida. Sobretudo lá em Lucas capítulo 5, se você tem Bíblia e quiser abrir comigo, eu já vou lendo Lucas 5, é a pesca milagrosa. Senhor, tentei a noite toda, não peguei foi nada, mas em atenção à tua palavra, eu lanço a rede. Eu vou obedecer a tua palavra. O Senhor está mandando, eu não entendo, mas quem obedece não erra. E não é que ele lançou a rede, pescou como nunca tinha pescado? E aí lá em Lucas 5:10, 5:9 diz assim: ele, Pedro e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado e diziam: afasta-te de mim, Senhor, sou pecador. Versículo 10. Esse espanto também aconteceu com Tiago e João, que eram sócios de Simão Pedro. Mas Jesus disse a Simão Pedro: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Palavra da salvação. Que coisa mais linda, é um momento gozoso. Ali o Espírito Santo veio. O Espírito Santo vem na sua vida como convite, como chamado, como elogio. Você é lembrado, você é solicitado. Talvez a tua esposa fez muito esforço para você estar aqui, ou a tua mãe, alguma mulher na sua vida, para você estar aqui. Isso é gozoso, alguém tem esperança sobre você. Já podia ter metido o pé na sua bunda e falado: eu vou gastar mais tempo com isso não, bem que a minha mãe avisou. Mas vem em você algum valor, e Jesus está aqui dizendo para você, e vai dizer até o final desse encontro: não tenhas medo, eu te farei. Você não é, mas eu faço, eu te ajudo, você vai conseguir ser o que você deve ser. Então esse é um momento gozoso, é uma vinda do Espírito Santo, amém? Sim ou não? Depois Mateus 16, vamos na pegada do freio, abre Bíblia, Mateus 16, volta comigo, você está em Lucas, é só voltar, vai dando ré. Marcos, volta, não é perto do Salmo não, é bem para o fim já. Mateus 16, 15. E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão. Não foi carne e sangue que revelou, tirou o véu disso aí não, mas foi o meu Pai que está no céu que te ensinou. Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o inferno não vai vencê-la. 19. Te darei a chave do céu. Isso é um momento gozoso. Quando a gente acerta, quando parece que Deus sorri, quando o outro elogia, quando eu me sinto chamado a ir para perto de Jesus Cristo, para amá-lo. Eu quero convidar você a erguer sua mão direita bem alto e louvar a Deus agora pelo mistério e os momentos gozosos da sua vida. Quando você casou, quando nasceu um filho, quando você comprou uma casa, quando você se formou, quando você se aproximou de Jesus e da igreja pela primeira vez. Você se lembra disso? Vai louvando e bendizendo: Senhor, obrigado pela tua visita e pelos mistérios gozosos da minha história, os livramentos, as curas, o sucesso, a prosperidade, as enfermidades que foram curadas, os fracassos que não aconteceram. Senhor, aquilo que eu pedi, o Senhor deu. Obrigado, Senhor, por esse acampamento Sara e Tobias, pelas tuas visitas. E eu quero, Senhor, aprender a te amar mais. Eu encontro e celebro os mistérios gozosos da minha vida para te amar mais, não para ser arrogante, presunçoso, mal agradecido, mas para te amar mais. Vai lembrando agora os mistérios gozosos da sua vida. Ali o Espírito veio. Eu quero convidar você, lembre 3 momentos. Se você pudesse entrar na máquina do tempo, você voltaria para viver. Aquele dia, aquela manhã, aquela tarde. Se você pudesse entrar na máquina do tempo, onde você voltaria? Porque ali foi tão de Deus, ali foi tão bonito. Isso é um mistério gozoso da sua história. Faz memória disso. Feche os seus olhos. Onde você voltaria? O dia que seu filho nasceu? Onde você voltaria? Lá na sua infância, seu pai ainda era vivo. Talvez o único dia que teu pai te deu um abraço, chutou bola com você. Mistérios gozosos. Qual foi o momento que você ficou face a face com Jesus? Você se lembra da sua grande experiência com Deus? Foi um grupo de oração? Foi um acampamento? Foi uma música? Quantos anos você tinha? Volta lá um pouquinho, faz memória. Tem cheiro esse dia, não tem?
tem cor, tem pessoas ali dentro, não tem? Deixa passar o filme na sua cabeça. E vai louvando o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos mistérios gozosos da minha vida, pela vinda do Espírito nas minhas alegrias. Amém? Amém? Pega na mão do seu irmão, chacoalha e fala: a sua vida tem muita memória boa. Eu não sei por que você anda tão desanimado. Amém? Amém? Mas na vida de Pedro, o Espírito Santo vai vir outras vezes para modelar São Pedro, esse homem líder da igreja, num outro conjunto de fatos que na vida dele e na vida nossa não são gozosos, são dolorosos. Abre comigo Lucas 22. Você está em Mateus, você vai para frente agora. Marcos, Lucas, quase João 22, é Novo Testamento. Lucas 22, 61. Pedro na Santa Ceia tinha dito para Jesus: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca. Lembra que você falou para o teu sogro: seu fulano, eu vou cuidar da sua filha. Está comigo, está com Deus. Lembra que você falou isso para ela e ela, toda alegre, entrou num vestido e entrou por um corredor de uma igreja, todo mundo olhando para ela, ela vestida como uma princesa. E diante de Deus, o sacerdote da família dela, da sua, você olhou para ela e falou: Filisbina, eu te recebo, pode pular, eu te seguro. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, está comigo, está com Deus. E ainda que todos te deixem, ainda que tudo te deixe, a tua beleza e a tua saúde, eu nunca. Lembra que você falou isso? E Pedro havia prometido para Jesus: Senhor, se nessa noite todos te deixarem, eu vou junto. Manda preparar 2 cruzes também. O senhor não vai ficar sozinho lá não. Eu faço questão. O que é isso? Imagina. Eu sou da carismática, ué. Não, eu ia. Quaresma com o freio, escutava o Padre Marto todo dia não me lia. E aí então, Jesus começa a ser espancado, Pedro acompanha de longe. E enquanto Jesus é amarrado e todo mundo entende: eita, ele está aceitando, ele não se revolta, ele não quebra tudo. O cara que acalmou o mar, o homem que expulsou o demônio à distância, ele não rasga essa corda, ele não pega o braço desse soldado e Pedro foi vendo: se eu ficar perto, acontece comigo. E Pedro sentiu sua humanidade, ele sentiu medo de morrer, medo da dor. E aí por 3 vezes: tu não és discípulo desse aí? Era madrugada, né? Tudo escuro, não tinha lâmpada. Teu jeito de falar, pelo teu jeito eu acho que você é discípulo dele. O jeitão do discípulo. E Pedro por 3 vezes vai dizer: eu não conheço esse homem, mulher. De onde você tirou essa ideia? Nem sei quem é esse aí. E aí diz lá, Lucas 22, 61. 22, 60. E pela 3ª vez Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. E enquanto falava, o galo cantou. Versículo 61. Então o Senhor Jesus se voltou e olhou Pedro. Pedro falou 3 vezes: você é louca? Você é doido? Eu não sei quem é esse homem não. Só que Lucas nos faz saber que era um lugar próximo. Tanto que quando ele fala a 3ª vez e o galo canta, Jesus se voltou e olhou Pedro. E os olhos se encontraram. E Pedro então se lembrou da palavra do Senhor que tinha dito: não me negarás hoje, antes que o galo cante. 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Palavra da salvação.
Foi a maior burrada da vida de Pedro, sim ou não? Mas aqui existe um mistério. O Frei falou lindamente que muitas vezes Deus não deixou você pecar, foi ou não foi? Mas é verdade que muitas vezes Deus deixou. É você falar assim, onde é que eu estava com a cabeça? Quantas vezes nós padres em confissão, homens de igreja, falam assim, padre, eu vim confessar hoje, é porque tem uma coisa que eu nunca confessei até hoje. E faz 30 anos, 40 anos, a pessoa é de igreja, confessa 3, 4 vezes por ano. Mas tem uma coisa que eu nunca confessei até hoje. Esse mistério, o que foi que me deu para eu querer, para eu falar, para eu fazer, para eu propor, para eu me permitir. E misteriosamente o Deus que muitas vezes não me deixou fazer, deixou eu fazer. E Pedro fracassou e se conheceu. Pedro, você não é forte, nem santo, nem valente igual você acha não, filho. E nos nossos fracassos, meus irmãos, existe um batismo no Espírito, que é o batismo das lágrimas. Pedro chorou amargamente. Chorou. E aqui tem algo. Jesus disse assim, bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Tudo coopera para o bem, amém? Gente, até o diabo trabalha para Deus. Pedro, quando fez a maior burrada da sua vida, ele esteve diante da oportunidade que ele nunca tinha tido, de se aceitar e de ser pobre de verdade, porque agora ele não tem mais nada para se agarrar, ele já não tinha dinheiro, ele já não tinha poder, ele já não tinha barco, mas ele ainda tinha ele mesmo. Pedro confiava em si mesmo. E agora Pedro então é pobre de verdade, porque ele não tem mais do que se gloriar diante de Jesus. Filho, Deus não desperdiça nada da tua história, nada, nem o teu pecado, nem as tuas cagadas, nem os teus segredos. E Pedro chora amargamente e vive o mistério doloroso. Ele foi tão alto, todo mundo olha para ele, e agora ele está vivendo uma vergonha, um fracasso. Erga sua mão direita para você. E eu quero convidar você a louvar, entregar, santificar os teus fracassos. Fecha seus olhos e erga sua mão. Qual é a tua maior vergonha, homem? Você faliu, perdeu tudo? Qual é a tua maior vergonha? Na adolescência, na juventude, você teve práticas imorais que até hoje você não confessou direito? Qual é o teu fracasso? Você andava tão perto de Deus, cometeu adultério. Qual é o teu fracasso? Você tem se tornado um homem escravo de pornografia, masturbação. Qual é o teu fracasso? Você tem dívidas que a tua mulher não sabe. Qual é a tua vergonha, a tua miséria? Vai falando, Jesus, eu aceito aquilo que do Espírito Santo está guardado para mim nessa dor. Eu não posso voltar atrás, eu não posso reviver, já foi, eu quero, Jesus, me perdoar. Em nome de Jesus, Pai, todo espírito de autocondenação, todo espírito de desânimo, desespero, suicídio, morte, rejeição de si mesmo, nós quebramos agora e pedimos uma efusão do Espírito, através da dor, uma efusão do Espírito através do fracasso e da derrota. Trabalha a minha vida, Senhor, integra os pedaços da minha vida como um vaso quebrado que vai ser refeito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, ajuda-me a amar Jesus. E eu aceito, vai aceitando, homem, eu aceito os mistérios dolorosos da minha vida, meu pecado, meu fracasso, meu erro. Bate no peito e diga, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora abre essa mão que bateu no peito, abre assim e fala, Senhor, através da culpa eu me abro, vem, visita-me, salva-me, forma-me, modela-me, como fizeste com Pedro. Amém? Amém? E que não fique sem fruto na nossa vida os nossos pecados. O pecado tem que dar algum fruto. Não era para ter pecado, mas já que pecou, algum fruto tem que vir disso aí, ué. Sim ou não? Pega na orelha do seu irmão do lado, puxa, até ele falar aleluia. Fala, não era para ter feito, mas já que fez, trem, deixa dar algum fruto aí, ué, de conversão, de amor, de fé. Mexe no coco careca dele, fala, não era para ter feito, mas já que fez,
Vocês é da outra igreja? De onde é que vocês vieram? Mexe aí um no outro aí também, reza com a gente. Diga comigo, o Espírito Santo vem em momentos e etapas gozosos, dolorosos, mas também gloriosos, sim ou não? Aí nós vimos o Pentecostes, nós vimos, acabamos de ouvir, um homem em pé, em alta voz, que não é refém da culpa, da vergonha, da acusação, um homem livre para fazer o bem, amém? E aí, se você quiser, vamos um pouquinho, Atos dos Apóstolos, você viu ali Pentecostes, os momentos gloriosos. Todos nós, gente, temos um momento de ressurreição na nossa vida, e eu quero acreditar que você já teve, e te dizer, se você precisar, Deus faz de novo, amém? E eu quero dizer, se você nunca teve, você pode ter. Um mistério, um momento glorioso da vida, onde você se levanta, onde você para de chorar, onde você para de dizer, não, é porque eu sou da família não sei o quê, e lá os homens é assim mesmo, sabe, pá, do meu avô traía, meu pai traía, porque assim, né, o senhor sabe, né, nós que é descendente de italiano, meu querido, a grande novidade da sua vida não é a sua descendência nem o seu sobrenome. O grande personagem da sua vida é Jesus que chegou, amém? Sim ou não? Amém. Lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriel, para, velho. Jesus chegou na sua história ou não? Então é a partir dele que você vai, não é porque nós somos descendentes de italiano, não porque nós que é gaúcho, não porque nós é baiano, não, porque eu não tive pai, porque eu fui pobre. Amém. Cure a sua história e doe ela para Jesus. Agora o que tem que mandar na sua vida é Jesus. É que você passou fome. Não, porque quando eu era pequeno, padre, eu gosto muito de dinheiro, para mim todo dia, porque eu passei muito apuro, eu não tinha as coisas, agora eu passei fome. Eu passava fome. Está gordo, precisando quase de uma bariátrica, está no Ozempic. Porque quando eu era pequeno. Sim, essas coisas às vezes ecoam. Mas quem protagoniza a minha vida, como na vida de Pedro, eu fico imaginando Pedro. Não evangeliza ninguém, não cura ninguém. Borocochô, tigrinho. O que foi, Pedro? Não, porque, sabe, vixe, eu não gosto nem de falar disso aí. É que eu não sou de chorar, hein? Ih, rapaz. Que dia que eu neguei Jesus ali pra mim, sabe? Ali pra mim, não, padre, chama outro. Ah, para! O grande protagonista da sua história é quem? Jesus. Não é teu pai, não é tua mãe, não é ninguém, é E à luz de Jesus, tudo cura, encaixa. O que é bom fica, o que é mal você aprende. A partir da pessoa de E aí o Santo Padre João Paulo II deu à igreja olhar para a vida de Jesus, não só nos momentos gozosos, dolorosos e gloriosos, também nos mistérios luminosos, a vida pública de Jesus. Quais são os mistérios do terço luminoso? É o Jesus trabalhador, é o Jesus missionário, o batismo no Jordão, as bodas de Caná, a pregação na planície, a cura dos doentes, a transfiguração, a instituição da Eucaristia. Um Jesus que fez o bem, um Jesus que trouxe vida, um Jesus que foi útil para os outros. Anima teu irmão aí do lado, mexe no coquinho dele. Fala, o Pai está falando de você, você é luminoso, é você todinho. E aí, queridos, São Pedro teve mistérios luminosos. Nós estamos em, meu Deus, olha a hora, Lucas 5. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. 5:12, vai dizer assim: muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, congregavam junto. Aí lá no versículo 15 diz assim, Atos 5:15, chegavam a transportar para praças os doentes em camas, em macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse neles. A multidão vinha de todas as cidades até Canção Nova para a sombra de Pedro. A sombra, irmão. Eita! A sombra. É mole? E diz lá, traziam doentes
atormentados por mau espírito. E todos eram curados pela sombra. Você quer mais? Atos 11. Atos 11, 15. Um dia Pedro foi pregar na casa de Cornélio, um romano lá que começou a rezar ao Deus de Abraão, Deus único, parou com as idolatrias, e dava muito esmola aos pobres. E Deus falou assim: Cornélio, o anjo falou: Deus viu tuas preces e as tuas esmolas. Aí o mesmo anjo aparece para Pedro e fala assim: Pedro, tem um homem que reza e dá esmola. Oração e esmola. Pega essa mão e faz assim comigo. Fala oração, terço. Pega essa mão e faz assim: oração, louvor. Junta as mãozinhas, fala oração, adoração. Põe a mão no coração e fala oração. Fala Xaracanda Lalabai. Espírito Santo, Espírito Santo. Pega essa mão. Falou glória. Vai baixando essa mão, traz no bolso. Fala, pode pôr, irmão, tem escorpião não, o bolso é seu aí. Põe. Fala comigo esmola. Fala comigo pobre. Fala comigo caridade. Fala o menino do semáforo. Se ele vai beber eu não sei, não é comigo. Bate no peito, fala, ainda bem que eu vim. Deus viu tuas orações e tua esmola. Pedro vai lá, porque ele reza e dá esmola. E aí ele vai na casa de Cornélio, tudo pagão. Aí aquele povo mistura padre com pastor, casou na brasileira e não sei o quê. Que é o escapulário abençoado pelo Frei. Aí você vai no Instagram dela, está escrito assim, sagitariano. É uma bagunça. É a casa do Cornélio. Entendeu? Ai, meu Deus. Tem uma Nossa Senhora que veio de Fátima. Mas no Natal não foi na missa, nem no Ano Novo, foi pular onda. É você, para a família. Mas começou a rezar e era bom com os pobres. Aí Pedro vai lá e está lá em Atos 11, 15. Pedro então conta para os outros apóstolos. Falaram: Pedro, o que você vai fazer na casa daquele povo doido? Pedro falou assim: rapaz do céu, logo que comecei a falar, pregar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no domingo do Pentecostes. Então eu lembrei o que Jesus falou: João Batista batiza com água, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, e agora Pedro batiza os outros com fogo. Pega essa mão, fala: Jesus, está aqui minha mão, põe fogo nela. Fala: porque a minha direita tem um precisado aqui. Eu não falo: Jesus, eu não sei se é cura interior, se é exorcismo, mas eu quero ser bênção para ele. Vai baixando a sua mão na cabeça desse irmão, baixa, 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 escuta o barulho, chega frita no espírito. Olha Pedro, Pedro agora faz o que Jesus fazia. Só Jesus batiza com o Espírito Santo, mas batiza através de quem agora? De Pedro. E é um batismo de fogo. De mais alto e mais grave, de fogo. Luminoso é Pedro. Agora tudo isso por quê, meus irmãos? Nós precisamos, meus queridos, unificar a nossa vida. Você lembra de Moisés? Conhece Moisés da Bíblia? A vida de Moisés foi curada, impulsionada num momento da vida dele. A sarça ardente. Você conhece a história de Moisés? Abandonado, pequenininho, cheio de trauma, não tem pai nem mãe. Cresce como adotivo em outra cultura e outra religião. Esse é o mal que fizeram sobre Moisés, amém? Aí na Bíblia que você não lê, o que diz? Que um dia não fizeram o mal para Moisés. Moisés é que fez o mal para os outros. Foi defender, apartar uma briga, ficou nervosinho e matou o cara. E agora faz 40 anos que ele está fugido no deserto, tomando conta de cabrita de um tal de homem chamado Jetro. Para quem andava com o jacarezinho aqui, saveirinho branca rebaixada, cuidar de cabrita, velho, ganhar salário mínimo. A vida de Moisés tem dois fatos: fizeram mal para ele, sim ou não? Sim. Mas ele também fez mal para ele mesmo. Essa é a sua história e a minha. Muita gente pisou na bola com a gente, mas nós também não vale muita coisa. Vamos combinar, sim ou não? É igual a gente vai ouvir confissão, o povo fala: ai, padre, não sei se é confissão, não sei se é um desabafo.
1 hora depois, falando mal de todo mundo. Você fala assim, e dentro disso, quais são os seus pecados? Aí a pessoa fala assim, não sei, o senhor ainda tem tempo? Eu falo, todo o tempo do mundo. Aí eu não vou embora daqui hoje, sem ouvir o que de fato importa. Mas aí, um dia, deserto adentro, a sarça pega fogo. Eu falo, que doido isso. O que será que tem nessa canção não? O que essa mulher vê nesse freio? Vários aqui me acompanham, estão com o verdinho Palmeiras e tudo. O que essa mulher vê nesse padre aí que grifa com verde Palmeiras? Coisa de padre falar. A sarça pegou fogo. E para quem não entendeu, ajuda quem fala assim, esse padre que está aí na frente, ó, ele é famoso também. Só que mundo você vive. Volta. A sarça pegou fogo. E Deus falou, Moisés, vai libertar meu povo. E aí fez sentido. Onde? No Egito. Moisés falou, por isso. Fez sentido. Qual era o único hebreu que sabia falar egípcio? Moisés. E aqui ele pode perdoar quem o abandonou no Egito. Deus pediu um homem que fale egípcio, que ande no deserto, que conheça o caminho das pedras e que tenha visto um milagre. Quem é esse homem? Moisés, através das suas dores. E a partir dali, Moisés é outro homem e se transforma num libertador. Pedro também teve a sua sarça ardente, que está ali no Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 13 a 19. Nosso tempo acabou, eu vou resumir, mas anote para você ler depois, João 21, do 13 ao 19. Antes do Pentecoste, precisa ter uma sarça de cura. Diga comigo, antes do Pentecostes, precisa haver uma sarça que cura. E aí, meus irmãos, qual foi a sarça ardente de Pedro? Após a ressurreição, antes do Pentecostes, ele tinha negado Jesus 3 vezes, e está aí no Evangelho, João 21, que eu falei para você. De novo uma pesca milagrosa, eles se sentam no início, o sol está nascendo, eles sabem que é Jesus. Aquele clima pesado. E Pedro esperando a hora de Jesus chamar ele num canto. E Jesus chamou. Depois que comeram, diz o Evangelho, Jesus chama Pedro e fala, Simão, filho de João, você me ama mais que esses meninos aí? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, não é? E em verdade eu te digo, Pedro, quando você era jovem, você dava no pé, fugiu da cruz. Quando você for velho, você vai estender a mão, não vai resistir. E alguém vai te levar onde você nunca quis ir, a cruz. Pedro morreu na cruz também. E diz o Evangelho, e assim Jesus declarou como Pedro iria amá-lo e dar glória a ele. Agora vem comigo. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? E aqui rapidinho, no grego tem 3 palavras para amor, eros, filia e ágape. Eros, de onde vem erótico, é o amor gostoso, coca ou suco de laranja. Nossa, amo suco de não sei o quê. Se você fosse um grego, você ia dizer, eu eros, você ia conjugar o verbo eros. Erótico é todo o amor que tem sensação, não é só a sexualidade. Entendeu? Tem um amor um pouco mais nobre, o amor filia, entre amigos, companheiro. Mas é minha sogra, é filia, é meu primo, filia, compromisso. Uma mão lava a outra, fica chato não ir, então eu vou, filia. É um amor que tem dívida, é um amor mais maduro. E tem o amor ágape, que é o amor gratuito até a morte, é o amor de pai e mãe por filho, você não ganha nada em troca, só desgosto, e ama. É o amor de Deus por nós. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me agapau, a conjugação do ágape. Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim, me ama de graça. Senhor, tu sabes que eu te filia. Eu gosto bastante do ser Jesus. E Jesus olha e fala, então tá, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me agape, agapau, agapoi. Senhor, tu sabes que eu filia, eu te quero muito bem, Jesus, nós é parceirão. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus então lhe perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me filia? Jesus diminuiu a pergunta.
Pedro, você gosta de mim? Pedro ficou triste e falou: Senhor, tu sabes tudo, não adianta mentir. Tu sabes que eu filia, eu gosto. Pedro em momento algum disse o que Jesus queria ouvir, mas Jesus aceitou o que Pedro tinha para dar e falou para ele pela terceira vez então. Foi por isso que Pedro ficou triste, porque ele viu que Jesus diminuiu. Quer dizer que você gosta de mim, Senhor? Eu gosto. Depois do que eu fiz, eu vou falar que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí Jesus diz: em verdade eu te digo, quando você era moço, dava para correr. Quando você for velho, você vai morrer por mim. Se não é moço, ainda não é velho, é o quê? É nós, é o meio do caminho. E tem como ir do filia para o ágape? Tem como? Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero convidar você ficando em pé e me ouvir. Filho, meu irmão, você está na sarça ardente. Amém? Jesus te chama de canto agora e aceita o que você tem para dar. E talvez não é verdade que você ama Jesus no ágape. Você se conhece, não mente para Ele. Mas eu quero convidar você a entregar o que você tem. E Jesus diz: Pedro, com o tempo, apacentando as minhas ovelhas, sendo fiel, Pedro. Para de me contar a história que hoje em dia é assim mesmo. Não é assim que às vezes a tua filha, os teus filhos falam em casa? Fala: meu filho, o pai ensina. Ai pai, nada a ver. Não é assim? A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu, a Feira, a Mia, a Cá falou que tipo. Para com essa conversa. Esperança, Pedro. Vai apacentando as ovelhas. Quando você menos perceber, você vai ter o ágape. E você não vai mais correr. Fala para quem está ao seu lado: esperança. Fala: Jesus não desistiu de você. Ergue os dois braços quem quer ser rocha firme para a igreja, para a família. Ergue os braços quem quer amar Jesus lá no ágape, para além do filia. Você quer, sim ou não? Se você conhece, vamos cantar assim, ó. Diga para Jesus: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há nos mistérios gozosos, amar-te mais, nos mistérios dolorosos, que aos mais queridos, amar-te, amar-te na glória e dar a vida só por ti. Mais uma vez, amar-te mais, canta. Amar-te mais que a mim mesmo, que a mim mesmo. Ágape, amar-te mais, esperança, que tudo que há aqui, amar-te mais, que aos mais queridos, e como Pedro, que é rocha, amar-te e dar a vida, amar-te e dar a vida só. Ergue suas mãos, ergue a sua alma para o céu e diga: com minhas forças, com minha alma, com minhas forças, como uma rocha, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, Jesus, só para te amar, amar-te, Senhor, amar-te, 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 e dar a vida só por ti. E com seus braços levantados, faz a tua oração dizendo: Senhor, eu vou dar a vida por ti através da minha esposa, através da minha casa, dos meus pais. Eu vou dar a minha vida por ti através da igreja. Eu vou dar a minha vida a ti na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu vou dar a minha vida, Senhor, a ti através do meu emprego, das minhas doenças, das minhas lutas. Eu vou dar a minha vida a ti, Senhor, quando tudo for gozoso, quando tudo for doloroso, quando algo for glorioso. Eu vou dar a minha vida a ti, Senhor, sendo luz, sendo sal da terra. Obrigado, Jesus, por esse final de semana que é sarça que arde e cura, liberta, redimensiona, santifica a minha vida. Obrigado, Jesus, por aceitar o meu filia, o meu limite,
A minha metade, obrigado porque o Senhor me estica até o ágape, até o amor verdadeiro. E para terminar, querido, você vai dizer para o céu ouvir, para o inferno estremecer, o que você quer e vai fazer com minhas forças, com minha alma, de todo o coração. Minhas forças, com minha alma, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, oh, amar-te, amar-te e dar a vida só. Amém. São Pedro apóstolo, rogai por nós. Uma salva de palmas a São Pedro.